Fala galera, professor Juarez para mais uma aula de Geografia. Hoje nosso teminha é bastante interessante, né? A gente vai falar um pouquinho sobre as migrações no Brasil e no mundo e no Brasil de modo geral, tá? Mas para isso, a gente precisa determinar o que é essa migração de fato, né? A gente acabou não falando na última aula, mas é importante destacar aqui que migrar, galera, não é só se deslocar pelo espaço, né? Não é só esse movimento das pessoas se deslocando pelo espaço geográfico, mas sim quando a gente cruza uma barreira muito específica, uma barreira das unidades administrativas diferentes. Então, a gente precisa se deslocar pelo espaço, claro, mas a gente precisa transitar entre municípios diferentes, entre estados diferentes, ou mesmo entre países diferentes. Aí sim, nós estamos fazendo um processo migratório, porque a gente está saindo de uma unidade administrativa e indo para outra. Quando a gente faz esse movimento, né, por exemplo, saindo aqui da Taquara, indo para Barra, indo para Campo Grande, a gente não está fazendo um processo migratório, beleza? Esse processo ele está sendo dentro da mesma cidade, ele só está mudando os bairros. Então aí a gente não considera como migração, embora possa ser um deslocamento grande, beleza? Enfim, a gente precisa guardar isso no nosso coração. O movimento migratório não necessariamente é longo, tá? Ele pode ser diário. Ele pode ser um movimento pendular, por exemplo, que a gente transite entre cidades diferentes diariamente para poder trabalhar ou estudar ou coisa do tipo. A gente pode viajar alguns minutos e cruzar uma barreira de município diferente. Isso é um processo migratório, tá bom? Enfim, mas vamos lá, vamos determinar a partir dessas classificações, tá? Principalmente quando a gente fala em relação, né, o que a gente está fazendo, por que a gente está migrando, tá? Por exemplo, quando a gente fala de tomada de decisão, como assim tomada de decisão, né? A gente vai falar sobre uma migração que dentro dessa estrutura, ela acontece de modo livre ou ela acontece de modo forçado? Ela é por conta da sua vontade de sair ou você está sendo obrigado a sair por conta de algum problema que tem dentro do seu espaço, beleza? Isso tem a ver com a tomada de decisão, tá? Quando a gente fala do espaço, galera, a gente vai falar se esse movimento migratório é um movimento interno ou ele é um movimento intercontinental ou, por exemplo, de país para país, tá? Um movimento indo para um lugar, né, para a externa, beleza? Então a gente vai falar que quando a gente relaciona o espaço, a gente relaciona se é uma migração dentro do seu país, uma migração para um outro país, beleza? Quando a gente fala em relação ao Estado, tem a ver, né, com aquela migração legalizada, autorizada pelo Estado, e aquela migração que não foi autorizada pelo Estado, que as pessoas fazem sem ter essa saída prévia sendo autorizada, ou se tem essa entrada prévia sendo autorizada. Muito comum, inclusive, né, nos Estados Unidos, onde muitos latinos atravessam a fronteira para morar nos Estados Unidos. E a gente fala, né, quanto à duração. Como assim duração? A gente pode ter uma migração temporária, ou seja, aquela que já tem um prazo, né, de ida e de volta, um prazo de validade, e a gente pode ter uma duração permanente. Permanente não quer dizer que seja para a vida inteira, mas uma migração que não tem previsão para o retorno ao seu local de origem, beleza? Então a gente tem a classificação das migrações dentro desse processo, tá? E é legal, galera, a gente destacar aqui que existiram, né, grandes ciclos de migração mundiais, grandes ciclos de migração internacional, como que a gente viu na última aula, a construção daquela migração saindo da África para outros lugares dos continentes, né, ocupando outras áreas, desenvolvendo outras áreas, criando outras características em outros espaços, tá? Mas esses ciclos, eles são basicamente causados por conta de alguns processos internos que a gente precisa destacar aqui. Por exemplo, quando nós temos um crescimento populacional muito grande, uma escassez, né, desse volume de terras ou de recursos naturais, a tendência é que as pessoas procurem uma migração para poder ter uma vida melhor, tá? Essas novas terras, elas também significam riqueza, elas também significam recursos, e as pessoas pensam nisso como algo que vai melhorar as suas vidas. E uma outra coisa importantíssima, né? O reinício de uma vida em liberdade. O reinício é algo que faz as pessoas buscarem um novo espaço, é algo que faz as pessoas buscarem uma condição de vida em outro lugar fazendo o processo migratório, tá bom? E aí, eu marco para vocês
esses processos, né, nos quais a gente já está acostumado a ver, principalmente dos europeus viajando pelo mundo, fazendo aquele processo das grandes navegações, cruzando os oceanos para buscar recursos e também para ocupar novas terras em outros lugares, beleza? Isso aqui também é importantíssimo para a gente destacar e para a gente entender muito do que acontece com o nosso território, muito do que acontece com o Brasil, tá bom? Por quê, galera? Olha só, vamos fazer uma análise aqui bem interessante? Eu peguei aqui uma radiografia do tráfico. Óbvio que a gente está falando aqui do tráfico, né, dos escravos, do tráfico das pessoas que eram escravizadas no período ali de 1501 a 1866, beleza? A gente vai falar dos destinos no qual essas populações escravizadas eram levadas, beleza? E a gente tem aqui, olha só, galera, diferentes espaços nos quais as populações escravizadas, elas saíam e eram levadas, beleza? Olha só, nós temos populações saindo ali, né, da África Centro-Ocidental e da região ali da Angola, a gente vai ter populações saindo do Golfo do Benin, a gente vai ter populações saindo ali de Gana, saindo de Senegal, Gâmbia, de Moçambique, de Serra Leoa, populações sendo retiradas de vários e vários e vários lugares do continente africano, tá? Então é muito importante a gente lembrar uma coisa, essas populações, elas são diferentes, galera. Cada pessoa dessa que foi retirada de um lugar diferente do continente africano tem características diferentes, tem culturas diferentes, tem práticas diferentes. Então vamos parar de generalizar e tratar, né, a questão das pessoas que foram escravizadas como sendo uma coisa só. Elas não são. Elas são plurais, elas têm várias características, beleza? E essas pessoas plurais, de várias características, com línguas diferentes, com culturas diferentes, com hábitos diferentes, foram levadas para vários lugares do planeta, tá? Muitos deles a gente nem tem registro. Olha só, galera, são milhares de casos nos quais a gente nem tem registro para onde essas pessoas foram levadas, tá? Mas a gente tem registro aqui, por exemplo, do número gigantesco de pessoas que chegaram até o Brasil, principalmente aquelas, né, que saíram ali do Congo e da Angola, que chegaram até o território brasileiro, beleza? A gente vai falar de outras centenas de milhares de pessoas que chegaram à Jamaica, que chegaram ali à América Espanhola como um todo, chegaram a Cuba, chegaram ali ao Suriname hoje em dia, né? Então a gente vai falar dessas migrações como um todo, tá? Pegando aqui, por exemplo, o Brasil, galera, a gente vê que comparado às Américas, o Brasil é o território no qual o maior número de pessoas escravizadas chegou. O nosso país é o país que mais recebeu pessoas escravizadas no período das grandes navegações, no período no qual o trabalho escravo dentro das colônias era o principal, tá? E isso marca a nossa história, isso marca a forma como nós somos, isso marca a nossa existência enquanto ser humano, beleza? Então é importante a gente associar isso. Essas pessoas que chegaram aqui, elas estão até hoje registradas no nosso espaço. Até hoje, as marcas sociais que a gente tem, das bases sociais que a gente discutiu no ano passado, da nossa população ser formada por uma tríade de europeus, indígenas e africanos, tá? Ela está marcada dentro desses processos migratórios de milhares e milhares e milhares de escravizados que chegaram até o território brasileiro, tá bom? Enfim. E aí, galera, a gente também pode destacar o fluxo, né, da imigração portuguesa para o território brasileiro. Olha só, gente, de 1500 a 1508 era uma quantidade bem baixa de portugueses que chegaram até o território brasileiro. 580, desculpa, tá? Uma quantidade bem baixa, estimada, obviamente, de portugueses que chegaram até o território brasileiro, tá? Mas foi a partir ali de 1701, 1760, que a gente tem um grande número de portugueses chegando até o território brasileiro. Tudo isso é com registro do IBGE, tá bom, galera? E aí, a gente torna a ter uma entrada muito grande de portugueses por volta de 1900, 1930, beleza? Então a gente tem ao longo da nossa história uma entrada muito grande desses europeus, principalmente portugueses, dentro do território brasileiro, o que também contribui para essa construção das nossas características sociais. Show de bola? Olha aqui, galera.
Mas foram só portugueses que entraram, né? Foram só os africanos escravizados que entraram? Óbvio que não, galera. A gente vai ter aqui uma grande quantidade, né, de imigrantes que chegaram até o Brasil, como vocês bem podem observar nesse gráfico. Olha que interessante, galera. A gente tem principalmente ali, lá no final de 1800, tá vendo? A gente tem uma entrada muito grande de italianos, muito maior, inclusive, do que de portugueses, tá? Depois disso, a gente passa a ter um equilíbrio. Olha só, dá uma ligada. A gente tem portugueses, italianos, espanhóis, beleza? A gente tem até a entrada ali de japoneses, turcos e árabes, de modo geral. Alemães também entrando no território brasileiro, tá? E a gente mantém essa constância até chegar em meados dos anos de 1900, tá? A gente vai ter ali uma entrada ainda muito grande de europeus dentro do território brasileiro. Mas é essa realidade que a gente tem hoje, de uma entrada muito grande de europeus? Não sei. Vamos tentar descobrir isso, vamos tentar ver o que vem acontecendo no Brasil mais atualmente? Olha só para registro, as pessoas que entram no Brasil hoje, tá? Elas têm em média ali de 18 até os seus 40 anos. São as principais, tá? 18 até 40 anos é o maior volume de pessoas de idade, né, que entram no território brasileiro, tá? E essas pessoas são majoritariamente homens. Ah, então você já consegue associar uma coisa. São homens jovens que estão migrando, muito em busca, né, de um salário melhor, de uma renda melhor, para manter as suas famílias em grande parte dos casos e para construir uma nova vida no território brasileiro, tá? Mas da onde vêm essas pessoas? De quais lugares elas saem e elas chegam aqui? Olha só, galera, a gente vai ter uma saída grande, tá, de pessoas dos nossos vizinhos aqui da América do Sul, tá? A gente vai ter aqui uma saída muito grande dos nossos vizinhos latinos, né? Não vou colocar da América do Sul não, porque ali a gente tem os haitianos, vizinhos latinos, tá? Então a gente tem hoje uma grande chegada de bolivianos. Algum tempo atrás eram os haitianos que chegavam em massa aqui no Brasil. Hoje são os bolivianos que chegam em massa no território brasileiro. Em segundo, nós temos os haitianos. Depois, opa, tem estadunidenses também, olha só. Nós temos os estadunidenses, argentinos, chineses. Opa, eu falei aqui da América Latina, não é América Latina não, galera. Chineses, nós temos colombianos, portugueses ainda entram no Brasil, né? E peruanos, tá? E o legal é a gente ver que a maior parte dessas pessoas vem para onde? Para o Sudeste, para a região mais desenvolvida do Brasil, para a região que tem as maiores estruturas, a maior carga de empregos, o maior número de oportunidades para essas pessoas que estão chegando no nosso país, tá bom? E aí, gente, é legal, né, a gente ver isso, né, e prestar atenção de como a gente tem uma mudança de perfil, né, uma mudança de padrão, tá? De como essas pessoas chegam até o território brasileiro ao longo do tempo, de como ao longo dos anos 2000 a gente vai ter uma mudança de perfil de quem chega até o Brasil e de qual volume está chegando até o território brasileiro, tá bom? E legal para a gente destacar aqui, mais a título de curiosidade, tem a ver com as profissões desses imigrantes que chegam até o território brasileiro, procurando emprego, né, procurando uma vida aí melhor. Olha só, galera, os portugueses são principalmente estudantes, tem algumas pessoas ali de direito, tem alguns aposentados, né, engenheiros, mas principalmente estudantes. Peruanos, a mesma coisa, olha só, estudantes, vendedores, costureiros. A gente fala dos haitianos, olha só, pedreiros, a gente fala de pessoas sem ocupação, alguns estudantes, tá? Quando a gente fala dos chineses, nós temos vendedores, a gente vai falar de proprietários. Quando a gente fala de colombianos, estudantes, principalmente. Quando a gente fala de estadunidenses, a gente vai falar de sacerdotes, olha só, pessoas que vêm para cá por conta da religião. A gente fala de estudantes, né? Quando fala do boliviano, costureiros, estudantes, argentinos, estudantes. Então a gente vai ter uma grande quantidade de pessoas chegando até o Brasil com várias funções diferentes, beleza? Galera, tamo junto. Por hoje é só. Qualquer dúvida ou problema, me procurem pra gente resolver, tá bom? A próxima aula a gente vai continuar desenvolvendo esse tema e a gente se vê depois. Valeu? Tchau, tchau.